Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Até o 25. Quem achou, diga amém. Tiago 1, 22 diz assim a palavra do Senhor: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Diga praticantes. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é somente ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que for realizar. Amém? Glória a Deus. A palavra que quero deixar hoje à noite para a igreja é que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Esse ano 2025, nós estamos em janeiro de 2025, esse ano é o ano da fé. E a fé, querido, ela só é real, ela só é verdadeira quando ela é praticada. Quando você ouve a palavra, e a palavra ela se torna uma prática na sua vida. Vida na vida. Você coloca ela em prática. E nós não podemos apenas ouvir a palavra, ser somente ouvintes, né, e não colocar em prática, e esquecer e deixar para lá. A Bíblia diz que nós vamos estar nos enganando a nós mesmos. Porque a fé só é fé bíblica, só é fé real, só é fé verdadeira quando ela é colocada em prática. Porque a própria palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé, ela só é verdadeiramente uma fé viva, operante e verdadeira quando você coloca ela em prática. A fé sem obras, ela é morta. Então, se eu apenas ouço a palavra, e a palavra apenas, eu sou apenas um ouvinte da palavra, eu não coloco ela em prática, eu não sou operante, perseverante, naquilo que eu tenho aprendido do Senhor, naquilo que o Senhor tem revelado a mim, eu estou enganando a mim mesmo. Por quê? Porque eu não estou vivendo por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E só tem uma coisa que agrada a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é a fé. A fé agrada a Deus. E se eu, querido, entendo que fé que agrada a Deus é a fé viva, verdadeira, é a fé de convicção, é a fé que eu coloco em prática aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra, então Deus está sendo agradado, agraciado pela minha atitude de obediência. Então fé sem obediência, ela não é fé. Ela é uma fé morta. Ela é abortada. Ela vira um aborto. Ela é morte. Então toda a palavra que em nós é ministrada, nós precisamos ter uma atitude de prática. Nós precisamos ser operantes dela. Nós precisamos colocá-la em prática e vivê-la, porque assim eu estou exercendo a fé, e a fé, eu estou vivendo uma fé viva, verdadeira e poderosa, e isso, porque eu estou praticando e obedecendo, isso está agradando o coração de Deus. Posso ouvir amém? Então diga comigo assim: a fé não pode morrer apenas ouvindo, ela precisa ser praticada. Amém, irmãos? Ser uma fé viva e não uma fé abortada. Quando a palavra diz em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, esse ouvir, irmãos, não é apenas ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Essa palavra ouvir no grego quer dizer ouvir pelos ouvidos, descer para o coração e se tornar prática de vida. Então a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra,
Mas essa palavra que eu estou ouvindo, ela precisa se tornar vida e prática. Amém, irmãos? Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu falar de Jesus. E ela disse: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Alguém ensinou para ela. Ela ouviu alguém falar isso. Ele é o Messias. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E se alguém tocar na orla das suas vestes, essa pessoa vai ser curada. Então ela ouviu. Só que ela não se tornou apenas ouvinte. Ela ouviu e se tornou praticante. Ela disse: eu vou lá, no meio da multidão, eu vou enfrentar a multidão, eu vou passar no meio da multidão, até tocar na orla das suas vestes. E quando ela toca, imediatamente ela é curada. A pergunta que eu faço para vocês é: se ela tivesse apenas ouvido, irmãos, e ficado sentada no lugar que ela estava, até hoje ela estaria lá, sim ou não? Ela teria sido curada? Não. O que fez ela ser curada? Foi a prática dela, foi a atitude dela, foi a ação dela, foi ela sair do lugar, porque ela não apenas ficou ouvindo, ela colocou em prática. Amém, irmãos? Então, se você crê, você tem que obedecer. Se você tem fé, você tem que tomar uma atitude. Toda fé tem uma ação. Fé sem ação, irmãos, não é fé. Ela não é uma fé viva. Ela é uma fé que é abortada. É uma fé morta, que abortou o processo. Então nós precisamos crer e obedecer. Não basta apenas ter fé, não basta apenas crer, não basta apenas ouvir a palavra tremenda e poderosa e dizer: eu recebo, aleluia, glória a Deus, mas não ter a convicção dessa palavra na segunda-feira pela manhã, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Não basta eu tomar posse dessa palavra em fé no domingo à noite, mas não colocá-la em prática na segunda-feira durante a semana. Não vai adiantar nada. A Bíblia diz, o Tiago diz aqui, que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque não estamos perseverando, irmãos. Estamos sendo apenas ouvintes e um ouvinte negligente. Mas aquele que coloca em prática, é o operoso praticante, a Bíblia diz que ele será bem-sucedido, bem-aventurado em tudo o que realizar. Aleluia! Glória a Deus. Então a palavra que eu quero deixar hoje para a igreja é: ponha em prática. Ponha em prática. Toda unção, ela tem uma missão. Não existe apenas unção para você: eu quero ser ungido, e o Espírito Santo derrama unção, e você fica lá cheio, abastecido de tanta unção, e não faz nada. Toda unção tem uma missão. O Senhor te capacita, Ele faz em você, para depois fazer através de você. Toda revelação tem um propósito, de uma resposta, de uma atitude, de colocar em prática aquilo que o Senhor tem revelado para você. É assim que funciona. A vida cristã é vida na vida, é uma vida prática, é uma vida que você deve viver não apenas no domingo à noite no culto. Isso não é vida cristã, isso é religiosidade. O culto, quando termina aqui, irmãos, ele termina aqui no templo, mas o culto, ele nunca acaba. Por quê? Porque eu fui chamado para seguir a Jesus, e isso é vida na vida, isso é todos os santos dias. Isso é de segunda-feira a segunda-feira, não para. Isso é constantemente. Então você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Você precisa colocar em prática, viver essa fé verdadeira, tremenda e poderosa. Colocando em prática aquilo que o Senhor já falou para você. Você não vai viver 2025, o ano da fé, se você não põe em prática aquilo que você já deveria estar praticando. Já deveria estar praticando. Sua vida não vai mudar. Você não vai ser abençoado, não vai ser bem-sucedido em absolutamente nada, querido, se você não põe em prática e você é apenas ouvinte. Apenas um ouvinte. Não.
A fé precisa de ação. A fé precisa de uma atitude. A fé precisa de prática. A fé sem obras, ela é morta. Ela é morta, diz a palavra do Senhor. Então, dando esse entendimento para você, eu quero colocar e citar vários ensinos bíblicos que nós já falamos nessa igreja, que você já ouviu e que você já era para ter colocado em prática. E enquanto você não coloca em prática, a sua vida não muda. Você não melhora, você não prospera, você não está prosseguindo numa vida cristã sadia, em santidade e abençoada pelo Senhor. Você não está sendo transformado de fé em fé e de glória em glória para ser parecido com Jesus. E um dos pontos, dentre vários pontos que eu quero citar aqui, o primeiro ponto que nós queremos citar aqui é que não é novidade, principalmente para jovens casados e para toda a igreja. Nós estamos vivendo uma época de muita pornografia, de muita imoralidades, de muita impureza. E hoje nós vemos as pessoas seminuas. E quanto menos roupa a mulher tem, mais problema na sua alma ela revela. Quanto menor a roupa da mulher, mais carente ela é, querendo chamar a atenção. Só que pela maneira errada. E o que eu quero dizer com isso? É que a geração de crentes desse tempo, eles não estão vivendo essa prática de colocar a palavra em prática, de ser santo em todo o meu comportamento, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Verso 15, sede santos como eu sou santo, e que devemos ser santos em todo o nosso comportamento, procedimento. Infelizmente, as mulheres cristãs, elas estão também cada vez mais sensuais, cada vez mais seminuas, cada vez mais oferecidas, querido, só mostrando a carência da sua alma, só mostrando a carência da sua alma. Querido, querida, em nome de Jesus, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo, ele é santuário do Senhor. Em nome de Jesus, ele é habitação do Senhor. Ele não é uma peça de roupa num brechó que fica à mostra para qualquer um passar. E passa pela mão de todo mundo. Se valorize. Você é uma santa mulher de Deus. Coloque isso em prática. Porque não adianta ser apenas ouvinte. Você precisa ser praticante. Colocar em prática. Viver aquilo que a palavra diz. Viver. E quanto aos homens, querido, você que é cristão, você que é homem, nós já falamos aqui dezenas de vezes na igreja, homem casado, ele não vê pornografia. Homem casado, jovem casado, até solteiro já não deveria ver. Porque pornografia é coisa para moleque, para menino. Homem não vê pornografia. Por quê? Porque homem não tem vício. Vício é coisa de menino, irmãos. Homem não fica dando coraçãozinho em mulheres seminuas, nos Instagrams da vida e nas redes sociais da vida. Não fica comentando. Homem, ainda mais casado, querido, não fica conversando ou mandando mensagem no WhatsApp para outra mulher ou para mulher solteira. Não fica recebendo fotos, não fica recebendo vídeos. Se isso acontece, você não é homem, você não passa de um menino. Um menino que não controla os seus sentimentos, que parece um cachorro no cio, que é controlado pelos seus desejos. E você deve colocar isso em prática, e é por isso que a sua vida não muda. Por quê? Porque você ouviu, mas não pratica. Você sabe o que deve fazer, mas não o faz. E continua cedendo. E continua no domingo à noite, num culto desse, num banquete do Senhor, mas durante a semana você fica tomando chazinho com o diabo. Você no domingo à noite senta na mesa do Senhor, mas durante a semana fica dando trela,
fica seguindo quem não deveria seguir, fica conversando com quem não deveria conversar. Hoje, os divórcios, as separações, querido, também principalmente dentro da igreja, da casa do Senhor, daqueles que se dizem crentes, se dá, irmãos, pelas redes sociais. Começa pelas redes sociais. Começa por uma mensagem. Começa por um flerte. Começa por mandar o que não deve. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Seja praticante. E é alarmante, algo que eu vou dizer aqui. A maioria dos casos, irmãos, eu digo isso com toda absoluta certeza, de 99% dos casos, as pessoas, quando eu conheço, que traiu suas esposas, irmãos, e a gente vai ver por quem ele traiu, irmãos, a gente não dá nem para chamar aquilo de mulher. Você conhece mucura? Pois é. Teve um amigo que aconteceu isso, ele traiu a mulher dele. E eu falei para ele, rapaz, como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Como é que tu faz um negócio desse? E falei para ele, e briguei com ele, e depois de algum tempo, nós estávamos passeando, andando, e ele disse mesmo assim, Benedito, tá vendo essa menina aí? E eu olhei, quando eu olhei, eu disse, não, eu estou vendo uma mucura aqui. Ele disse, não, para de brincadeira, essa menina aí. Eu disse, sim, essa mucura? O que tem ela? Foi ela que eu traía a minha esposa. E quando eu olhei para a mucura, eu disse, que nojo. Que nojo. Que atitude vergonhosa. E eu repito, 99% dos casos que eu conheço de traição, irmãos, quando a gente vai ver a amante, é uma quenga velha, uma mucura, uma coisa ridícula, horrorosa. Então nós estamos vivendo essa geração, irmãos, onde a prostituição, a pornografia, irmãos, meu Deus, é alarmante. Isso é vergonhoso. E o que está faltando, pastor? Fé. Como assim, pastor, fé? É colocar em prática aquilo que sabe que já deveria ter feito. Que deveria. Colocar em prática. E não ser apenas ouvinte. E não ser apenas ouvinte. Quantas vezes nós já falamos nessa igreja, irmãos? Qual é o passo, irmãos, para você viver uma vida livre, curada, liberta? Para você não cair em tentação. Qual é o passo, irmãos? É cortar o mal pela raiz. É cortar o mal pela raiz. É simples assim. Simples. É muito básico. É não permitir que a tentação crie corpo. É não permitir que as coisas possam avançar, crescer. E eu me envolver com aquela situação. É simples demais. Muito simples. Então você que é jovem, aí vem uma ímpia, uma serva do inimigo, enviada pelo inferno, e começa a bater papo, na escola, na faculdade e no trabalho, e começa a bater muito papo, querido, pastor, não tem nada demais, ela quer ser minha amiga. Querido, não existe amizade entre homem e mulher. Não existe. Ainda mais se você é casado. Aí que não existe mesmo. Não existe. Então corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Pastor, eu sou jovem solteira e tem um homem casado que está me mandando mensagem, que disse que eu estava muito bonitinha no culto, que estava lindo o meu cabelo e tudo mais. E o que você fez? Eu disse, bom dia, obrigado. Continue cedendo. Continue cedendo. Porque você é tão sem vergonha quanto esse homem casado sem vergonha. Por quê? Porque homem casado, ele elogia a sua esposa. Ele não elogia nenhuma outra mulher. Homem casado é para elogiar a sua esposa. E se qualquer um homem casado, você jovem solteira, ele vem lhe elogiar, é para você já cortar o mal pela raiz. O que é que você quer? Muito obrigado pelo elogio, mas vai elogiar a sua mulher. A próxima elogio que você falar, eu vou falar para ela e eu vou falar para o pastor. Você é homem casado, você não deveria nem dirigir a palavra a mim.
cortou na alta o mal pela raiz. Eu duvido que ele iria novamente mandar alguma gracinha para você. Você está comigo aqui, irmãos? O que está faltando então, pastor? Porque está tendo adultério, porque está tendo tanta safadeza. Porque não coloca em prática aquilo que já deveria ter sido colocado. Simples assim. Simples assim. É muito simples, irmãos. A minha boca é santa. É isso que a palavra diz. Que na minha boca tem que estar ações de graças, louvor, adoração. Tem que estar salmos ao Senhor, palavras de gratidão. A minha boca tem que abençoar a vida dos outros. Na minha boca não pode haver palavrão, palavras torpes, palavras de baixo calão, palavras infernais, que amaldiçoam o outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando se forma um time de futebol e vai jogar bola, a gente vê os crentes chamando palavrão dentro do campo. Ah, pastor, desculpa, saiu. Querido, se você dentro do campo chama palavrão, é porque o palavrão é constante na sua vida diária. Na sua vida diária. Você chama no trabalho. Se cair uma peça de ferro no seu pé, você não vai dizer aleluia, glória a Deus. Você não vai dizer, meu Deus, Você vai dizer, pi. Por quê? Porque você tem a boca suja. E a boca fala o que o coração é cheio. E você não tem se exercitado nisso. Em ter uma boca abençoadora. Em nome de Jesus. Para abençoar, para curar, para sarar. Em nome de Jesus. Coloque isso em prática. Comece a colocar isso em prática. Toda coisa ruim que acontecer comigo, eu vou agradecer e vou louvar ao Senhor. Que isso seja um hábito. Em nome de Jesus. Senão você nunca vai deixar de chamar palavrão. Senão você nunca vai deixar de se irritar com coisas bestas, pouca e pequena. E vai fazer uma confusão enorme. Por quê? Porque não está vivendo pela fé, andando por fé. E não está colocando em prática aquilo que já deveria colocar. Nós falamos no congresso de prosperidade, que a coisa mais vergonhosa para o crente, irmãos, é ficar devendo o outro. É ficar devendo o outro. É ser cobrado. Tem gente, irmãos, que não vem para o culto, irmão, para não passar vergonha, para não ser cobrado. Isso é vergonhoso, irmãos. Quantas vezes nós já falamos nessa igreja, irmãos, é vergonhoso emprestar. É mais vergonhoso ainda você emprestar de agiota. Você é um idiota. Até rimou, né? E como é que tem crente que vai emprestar de agiota, irmãos? Meu Deus do céu. Em sã consciência, como é que a pessoa toma uma atitude dessa? Isso não é atitude de fé, irmãos. Isso é a atitude de um idiota mesmo. De um idiota. E quando a gente fala disso, a gente diz, fulano morreu. Por quê? Agiota. O cara matou ele, é ímpio, é perdido. Agora, irmãos, quando a gente vê crente dentro da igreja do Senhor, irmãos, é inconcebível. Por quê? Porque não põe em prática. Conhece a palavra, mas não coloca em prática. Não coloca em prática. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Nós já falamos aqui, querido, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, querido, em nome de Jesus, cuide da sua alimentação. Cuide da sua alimentação. Nós já falamos aqui, querido, que refrigerantes é veneno. É veneno. Eu me sinto totalmente desrespeitado quando eu vou numa festa da igreja e as pessoas vêm e me fervem refrigerante. Quando é um novo convertido que não sabe, irmãos, eu até entendo. Eu até tomo um dedinho, 2 dedos, não, pode colocar, né? Eu pergunto, tem suco? A pessoa não sabe, é nova, talvez ainda não pegou o ensino. E a pessoa diz, não tem, pastor. Então, para não ser inconveniente e não ficar entalado com bolo, coloca aí um copinho aí de refrigerante. Mas é gente velha da igreja, irmãos.
Gente velha. A gente vai na casa dos irmãos, pede água. Quando abre a porta, a gente olha lá, Coca-Cola. O diabo preto na porta. E é impressionante que as pessoas dizem mesmo assim, não, eu estou diminuindo, pastor. Antes eu tomava 1 litro. Agora eu estou no meio litro. Irmãos, qual é a quantidade certa para se tomar para veneno? Tem quantidade mínima, tem? Para veneno? E a gente, irmãos, no culto, desce a unção, a gente serve ao Senhor, a gente cura, a gente dança, a gente ora, a gente é líder e ministra. Mas perde para um copo de Coca-Cola. A pessoa consegue vencer demônios, irmãos, mas não consegue vencer o seu próprio demônio. Perde para uma Coca-Cola. Perde para um brigadeiro. Perde, meu Deus do céu, quantas pessoas me procuraram no jejum que a gente fez? Poxa, pastor, quebrei o jejum. Por um pão, por isso, por aquilo. Poxa vida. Como é que a gente quer viver coisas grandes, irmãos, se a gente não é fiel, irmãos? Nem no pouco, nem no pequeno. Meu Deus do céu. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, já passou da hora. Repita, diga, já passou da hora de você colocar em prática muitas coisas que já está feio na sua vida, você continuar fazendo. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, que não deve haver na nossa boca, mentira. Mentiras. Irmãos, como tem crente mentiroso, rapaz. Como tem crente mentiroso. Meu Deus do céu, misericórdia. Misericórdia. Eu lembro que eu pegava muito no pé do pastor Rogério, em 2012. Ele trabalhava com vendas numa empresa. E às vezes eu andava com ele dentro do carro e alguém ligava e ele atendia, ô meu patrão, e tal. E a pessoa estava querendo saber sobre o malote, as peças, o produto que tinha comprado. Ele dizia, não, já saiu da empresa, hoje mesmo vão estar entregando e tudo mais, e tal, e tudo mais, não se preocupe não. Ele desligava, eu virava para ele e disse, Rogério, ainda não saiu da empresa, Rogério. Tu está mentindo, cara. E ele dizia, mas o que o senhor quer que eu faça? A gente tem que ir. Isso é mentira, cara. Acaba com mentira. Eu lembro que nesse tempo eu apelidava ele de Miguel. Tu é muito miguelento. Tu é só Miguel. Para não falar mentiroso. Então quando a gente confronta, irmãos, e a gente senta e confronta com a verdade, irmãos. Ah, não foi bem assim não que eu disse. Você que entendeu errado. Não, você disse exatamente assim. Às vezes quando eu vou fazer algum gabinete muito sério, irmãos, eu levo o celular e eu coloco para gravar, para ser prova daquilo que a pessoa falou. Porque depois a gente vai confrontar, ela diz, não, pastor, o senhor entendeu errado, não foi isso que eu falei não. Está aqui, meu filho, eu gravei. Será que o demônio gravou errado, então? Você disse exatamente isso aqui. Então pare de mentir, irmãos. Pare de mentir, em nome de Jesus. Pare de omitir a verdade. Pare com essas mentirias gospel. É só uma mentirinha gospel, pastor. Isso não é nem pecado. Meu Deus do céu. Pare com isso. Fale a verdade. Coloque em prática a palavra. Viva o que a palavra diz, querido. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E você é filho de Deus. Posso ouvir amém? Não é o diabo não. Não é o diabo não. Você não é filho do diabo não, querido. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Um outro ponto, querido. Querido, seja pontual nos seus compromissos. Irmãos, o culto começa às 6:30. É para você estar aqui 6:30. Pelo menos antes, para bater papo, conversar. E a gente sempre dá 15 minutos de tolerância. Por quê? Porque você pode ter ido buscar um visitante. E quando a gente vai buscar um visitante, irmão, sempre atrasa, é normal. Mas é para você chegar 6:30. Não é 7 horas, não. Você não se atrasa para pegar o voo quando você vai viajar. Então por que você quer atrasar no culto domingo à noite para se encontrar com o seu Senhor? Eu não confio, irmãos. Eu vou falar aqui de púlpito. Eu não confio em pessoas que atrasam. Eu não confio em pessoas que já traíram seu cônjuge. Se a pessoa traiu o cônjuge dela, que deita com ela todo dia, não vai me trair? Como é que eu vou confiar 100% numa pessoa dessa? Eu não confio em pessoas que não são dizimistas. Porque se ela engana a Deus, irmão, não vai enganar a mim? Não vai enganar a mim? Então coloque em prática, querido, em nome de Jesus. Eu estou dizendo que o culto começa às 6:30, que você deve estar aqui. Ah, pastor, mas tem imprevistos. Óbvio que tem imprevistos. Sempre tem imprevistos, irmãos. Aqui e acolá acontece imprevisto. Normal. Não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando uma postura de você se programar para que você chegue no horário no culto. Porque a gente começa o culto 15 para as 7, irmãos. Aí depois, irmãos, a gente começa a adorar. E eu não olho para a igreja, quando eu estou aqui na frente, eu presto atenção aqui se eu estou colocando aqui, ou eu estou sentado ali. Aí depois, irmãos, a gente vai ver a apresentação dos visitantes. Quando começa o culto, irmãos, está vazio a igreja. Aí depois da apresentação dos visitantes, que já passou de 7:15, depois da adoração, 7:05, 7:10, é mais ou menos 20, 25 minutos, as 3 músicas de adoração, a leitura bíblica, a oração, a apresentação, a abertura do culto e depois 3 adorações. Aí o povo chegou, os retardatários chegaram. Irmãos, isso é pecado. Isso não é uma atitude de fé. Isso é falta de caráter. Eu tenho maior raiva quando eu vou para casamento, e em casamento a noiva atrasa, irmãos. A pessoa vai começar uma nova história e já atrasada. Eu vou começar um novo tempo na minha vida, uma nova história. E a minha postura em entrar nesse novo tempo é atrasado. Isso é um desrespeito com os convidados. Mas pastor, a gente marca 7:30, ninguém chega. Então marca 11 horas da noite. Mas que comece no horário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos casamentos a gente faz e a pessoa sabe, mas não põe em prática. Não põe em prática. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso é questão de caráter, irmãos. Isso é ajuste de alma. Ajuste de alma. Então seja pontual, irmãos. Seja pontual, principalmente nos seus compromissos com o reino. Por quê? Porque você não está vindo apenas encontrar pessoas, seus irmãos. Você está indo se encontrar com o seu Senhor. Aleluia. Mas pastor, ele vive e mora dentro de mim. Por isso mesmo, pela essa consciência que eu tenho, que ele vive e mora dentro de mim, é que eu vou cumprir horário para cultuar ao meu rei. Porque ele já está aqui. Vive e mora dentro de mim. Isso é falta de consciência, de convicção, irmão, de fé. Daquilo que nós falamos semana passada. Onde as pessoas não estão vivendo por certeza, por convicção. Mas estão vivendo por crença, irmãos. Então pare de viver uma vida relaxada. Você não foi chamado para a obra do Senhor viver de forma relaxada. Em nome de Jesus.
Mas você foi chamado para uma obra de excelência. Em nome de Jesus, de excelência. De excelência. Nós falamos também outro ponto, sobre vida financeira, irmãos. A gente está falando ainda há pouco sobre crente ficar pedindo dinheiro emprestado. Que vergonha, isso é sinal de desorganização. Desorganização. Casais inteligentes prosperam juntos. Por quê? Porque não existe o meu salário e o salário da minha esposa. É o nosso, onde nós juntamos, onde a gente senta, onde a gente se planeja, onde a gente faz o orçamento, onde a gente faz uma administração, onde a gente tem um planejamento a curto, a médio, a longo prazo. A gente sabe onde quer chegar. A gente não é bagunçado, não é desorganizado. É o meu salário, ela nem sabe quanto é que eu ganho e eu nem pago, e ela paga lá, e fica aquela confusão de quem paga mais, e fica aquela treta, aquela briga. Meu Deus do céu! Se você queria viver uma vida de solteiro, para que casou? Isso é coisa de menino, irmão. Você dá um dinheiro para o menino, irmãos, ele gasta à toa. Ele compra bombom, compra pirulito. Menino, você é homem. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino e fazia coisas de menino, sentia como menino. Mas agora eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Já está passando a hora de você, barbado, uma mulher velha, abandonar as coisas de menina. Abandonar essas atitudes de menino. Em nome de Jesus. E o que é isso, pastor? Viver de fé, colocar em prática. Não ser apenas ouvinte. Irmão, você sabe as áreas, debilidades da sua vida e que você precisa tratar, vigiar para colocar em prática. Em nome de Jesus. E que esse 2025 você mude para a glória de Deus. Mude. Que você seja melhor que foi 2024. Melhor que os outros, pastor? Não, melhor que você mesmo. Melhor que você mesmo. Eu disse ontem aqui no culto da excelência para a rede de jovens, que eu tenho notado que as pessoas, elas estão interpretando minhas palavras diferente. Por quê? Porque no final do ano e no início do ano eu digo, olha, 2025 vai ser o melhor ano da história da sua vida. Amém, aleluia, eu recebo. Glória a Deus. Só que elas pensam que vai ser o melhor ano porque Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagre, Deus vai abrir porta, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Não, querido, não é isso não. A palavra profética que 2025 vai ser o melhor ano da história da sua vida, porque você vai mudar, porque você vai ser transformado, porque você vai criar vergonha na cara. E que 2025 vai ser melhor que 2024. Então se em 2025 eu vou ler a Bíblia, eu vou andar em santidade, eu vou mudar, eu vou ser transformado, eu vou estudar e buscar mais o Senhor, eu vou ser mais santo, então 2025 vai ser o melhor ano da história da minha vida. Por quê? Porque eu priorizei o reino de Deus. Entenda, para a glória de Deus, tome uma atitude de fé, tome uma postura de fé, se posicione nessa convicção e nessa certeza, e viva essa fé, não seja apenas ouvinte, seja praticante, amém, queridos? Em nome de Jesus. A gente poderia falar tantas coisas, irmãos, sobre vir para a igreja e trazer Bíblia, caderno e caneta, para anotar as ministrações, para ir para a célula e anotar o que está sendo ministrado, sobre todos os anos ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda. Que vocês são incentivados na igreja, pela pastora Débora, leituras e reflexões, e os levitas, e escola de levitas, e tem plano de leitura, e tem tanta coisa, e tem. E quando chega dezembro, leu a Bíblia toda? E não. E a gente tenta até incentivar a pessoa. Tu leu aonde? Parou aonde? Ah, eu parei, sei lá, em João. Puxa, que bom, ano passado tu parou em Salmos. Melhorou, a gente tenta pelo menos. Melhorou, preguiçoso. Melhorou o quê? É um preguiçoso relaxado que não prioriza as coisas do reino. Que não prioriza as coisas do reino de Deus. Então, em nome de Jesus, querido, vamos pôr em prática, vamos parar de ser ouvintes, vamos colocar em prática. Começou o novo ano, comece a ler agora. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Vou pôr em prática em nome de Jesus. E com bênção é a gente ler a palavra, irmãos. Eu estou lendo coisa que eu não estou nem entendendo, mas a minha mente está sendo cheia, o meu coração também da palavra. Palavra de vida, palavra de graça, palavra de poder.
E quando você tiver numa determinada situação, meu irmão, o Espírito Santo vai trazer à memória aquela palavra, e você vai dizer, olha, funciona. O Espírito Santo trouxe a palavra. E você vai começar a andar na palavra, a viver a palavra, a se mover pela palavra. Em nome de Jesus. Então, querido, vamos pôr em prática. Vamos pôr em prática. Porque se você não pôr em prática, você não muda, você não melhora, você não progride, você não avança. Você não faz nada. Você vai continuar sendo o mesmo. E eu termino dizendo para a igreja, irmãos, coisa terrível, irmãos, é a gente encontrar as pessoas depois de muito tempo e as pessoas continuarem iguais. Continuarem as mesmas. Não houve mudança. Não houve melhora, irmãos. Que tédio, irmãos, é olhar para trás e não ver mudança, conquista, melhora. Eu só consigo ver que eu envelheci, mas continuo o mesmo. Irmãos, isso é um tédio, isso é horrível. Isso é horrível. Então que você hoje, em nome de Jesus, entenda o que é viver pela fé. A fé sem obras é morta. A fé precisa de uma atitude. A fé precisa de uma postura. Em nome de Jesus. Precisamos ter esse entendimento. Que não sejamos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, mas que a gente se torne praticante da palavra da verdade. É isso que muda. É isso que transforma a nossa vida. Posso ouvir amém, igreja? Fique de pé, igreja. Você precisa praticar. A diferença de quem é e de quem não é, irmãos, é a prática daquilo que aprendeu. A nossa diferença, irmãos, para Satanás, irmãos, só é essa. É que Satanás se parece com muitos crentes. Ele conhece, ele ouve, mas ele não obedece. Ele não pratica. Ele é apenas ouvinte, mas não é praticante. Que você não seja um Satanás, mas que você seja um justo que vive pela fé. Uma fé prática, uma fé viva, uma fé verdadeira. De certeza e de convicção em nome de Jesus. Feche seus olhos.